Bem-vindos ao primeiro episódio do À Conversa. Hoje temos como anfitrião o António Casal, empresário do setor automóvel, subscritor e turismo, subscritor também da petição que hoje vamos abordar relativamente à Justiça. Como convidado, Fernando Afonso, empresário também do setor imobiliário. Não sei se mais alguma coisa. Não? Ok. Portanto, cabe hoje fazer a moderação desta conversa, portanto, o À Conversa do primeiro episódio que vai ser lançado para o nosso canal, o À Direita. Portanto, deixem os vossos comentários, interajam connosco, estaremos aqui sempre disponíveis para vos esclarecer sobre tudo aquilo que vamos falar, principalmente as políticas de direita em Portugal. Ok? Portanto, aproveito para complementar o que o Samuel disse. Comentem, coloquem questões, subscrevam o canal e já agora, se acharem mesmo pertinente, partilhem o canal e este vídeo, que é o primeiro de muitos, com a vossa rede de contactos, que é importante que a gente possa crescer e levar as conversas de direita a quem de direito. Fernando, se tiveres alguma coisa a dizer. Apenas que agradecer. Sinto muito honrado. Assim esteja à altura, nesta dialética, a promessa de falar o menos possível, mas o pouco disser, ou um pouco mais, que seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, nós. Vamos então iniciar. Acho que era fundamental, portanto, como segundo subscritor da petição que foi entregue ontem à Procuradoria-Geral Distrital do Porto, que foste recebido pelo Procurador da República. Sim, do Distrito. Sim. Vamos ter um link depois para quem tiver essa curiosidade e quem quiser subscrever também associado a este vídeo. Penso que seria importante, e acho que estás em condições para o fazer, explicar um pouco o porquê dessa petição, qual é o intuito dela e tudo é que ela surge. Ela surge só, e tão só, como basicamente uma tentativa de... não é uma resposta ao Manifesto dos 50, porque nem é tão descabido. Aliás, eu estive a pensar porque é que eles lhe chamaram manifesto e depois não foi preciso muito. Eu percebi que manifesto é manifestamente a manifestação do interesse deles próprios, que é, uma vez que estão com o rabo trilhado, uns por corrupção, outros por, sei lá, coisas várias. Vocês sabem, não é? Eu tenho que ter cuidado, porque senão depois não me levo com um processo em cima e, portanto, temos que ter cuidado, embora a gente ache que vivemos numa democracia, mas quando nós falamos demais, depois vamos com um processo em cima e é preferível não perdermos muito tempo com processos. Mas pronto, percebendo que o Manifesto 50 é manifestamente a manifestação do interesse daquele grupo de 50 ilustres que agora por já são 100 e com um jeitinho vão ser mais, porque efetivamente a clientela instalada deve ser muito mais do que 100, penso eu, e tenho a certeza que será. Ao perceber que é uma manifestação de interesse no sentido de o poder político poder, de certa forma, apoderar-se, controlar, maniatar o poder judicial, eu, enquanto cidadão português de bem, não estava de bem para comigo próprio se nada fizesse. E, portanto, a petição que nós decidimos fazer é só o primeiro passo de algo muito importante que nós vamos construir. E quando digo nós, é eu e as pessoas que estão comigo, como tu e o Fernando e outras, em que vamos desenvolver um trabalho de fundo, no sentido de podermos apresentar, no futuro próximo, uma valente proposta para reformar o sistema judicial, mas sempre com a preocupação de conferir, está-me a faltar um termo, mas é conferir ao Poder Judicial a autonomia que ele necessita para ele poder operar e havendo bem vincada a separação de poderes. Não faz sentido nenhum virem 50 políticos, não são todos, mas a maior parte,
agora apresentarem um manifesto e para aproveitar já para dizer que estou à espera que o Sr. Presidente da República aceite o meu pedido de audiência para nos deixar lá ir da mesma maneira como recebeu os, eles sim, ilustres cidadãos portugueses. Eu sou um cidadão base, normal, mas exijo ter acesso a esse direito e ser recebido pelo Presidente da República porque eu quero debater com ele esta necessidade de o sistema judicial não estar subjugado ao poder político. Muito bem. Disse. E até agora não obtiveste resposta. Nada. Muito bem. Mas já fizeste o envio da... Já entregámos, estivemos ontem no Palácio da Justiça, estivemos com o Sr. Procurador, entregámos-lhe a carta que queremos que chegue às mãos da Sra. Procuradora-Geral da República, onde manifestamos nessa carta o nosso apoio. Entendemos o silêncio dela, achamos que até é um silêncio extraordinariamente inteligente. Portanto, houve ali abertura para desenvolver trabalho no sentido de percebermos junto de quem realmente está a viver dentro daquilo que é as funções da justiça, perceber efetivamente em que sítios específicos é que nós temos que reformar a justiça. E essa porta ficou aberta e, portanto, nós vamos desenvolver esse trabalho. Saímos de lá, o único órgão de comunicação social, e eu quero já aqui, uma vez mais, agradecer a Rádio Renascença que esteve lá, que fez a cobertura, fez a notícia, a nota de imprensa, colocou-a online, está na Rádio Renascença, quem quiser assinar a petição também pode lá ir, está lá o link. E para, no geral, correu bem. Ótimo. Portanto, neste momento precisamos agora do apoio, que as pessoas se interessem um pouco mais sobre este assunto, que percebam efetivamente aquilo que pretendemos fazer e como, e que nos apoiem acima de tudo. Obviamente, se as pessoas não força dos números. Se as pessoas não querem amanhã ver a política a condicionar a justiça, se querem efetivamente viver num país democrático, num Estado de Direito, não pode a política intervir junto da justiça, não pode a política controlar a justiça, não pode um político andar a promover os negócios do lítio, até nem estou a falar de ninguém em concreto, não é? E estar a fazer o favor aqui e abrir-se uma empresa, abre-se um concurso hoje, abre-se uma empresa amanhã, depois atribui-se uma licença assim e assado, não estou a falar de ninguém. Não estou a pôr nomes, nem usa brinco, nem nada. Uma situação hipotética. Nem usa um brinco, nem nada. É tudo hipotético. Tudo é. Portanto, para que os cidadãos não estejam sujeitos a estas questões, vão à petição e assinem. Nós precisamos de 4.000 assinaturas. Porquê? Outra vez, permite-me, nem te apetece dizer cheira a lítio. Nada, cheira nada. Nem a lítio, nem nada. Nem especulações imobiliárias. Não cheira nada. Nada. Se não nos querem, imaginemos o seguinte cenário: se o Presidente da República não nos confere a audiência, portanto, não há democracia. Se a única ferramenta que existe para que nós possamos ser ouvidos ou escutados na sala da democracia, que é o Parlamento, a Assembleia da República, é assinar a petição. Temos 4.000 assinaturas, eles vão ser obrigados a terem que nos receber e ouvir. Portanto, contamos com a vossa ajuda nesse sentido. E pensem no futuro dos vossos filhos, no vosso futuro, naquilo que é, neste momento, nós vivemos de uma forma muito mascarada, e agora peço desculpa da publicidade, nós vivemos um Big Brother autêntico. É um Big Brother autêntico. A gente faz tudo, mas não faz nada. A gente pode tudo, mas não pode nada. Nós não podemos nada. Nós não vivemos uma democracia. Nós vivemos uma democracia no que diz respeito à liberdade de expressão. Quanto ao resto, não temos liberdade para nada. Mesmo aí, a preparar uma série de... Vamos chamar de artimanhas, mas desculpem. Não, podes continuar. Não, ia só dizer algo acerca da questão da judicialização da política. É o único à parte, que aliás subscreveu por inteiro, se não falou, se quer, claro que subscreve. Mais do que a questão do drama da tal democracia plena ou não plena,
efetivamente, a questão da judicialização da justiça, com maior ou menor intervenção de alguns ilustres, como lhe chamaste, é o facto que eu acho, e é o único comentário que vou fazer aqui, quando se ouve aquela máxima, dita às vezes populista, convém de que, cuidado, não se metam connosco, não se metam com os políticos. Está tudo abalado. O abalo é completo. Nem vou entrar aqui em detalhes que teriam, vamos chamar mais, um caráter mais específico, de uma análise mais específica. Nada do que falaste agora, concordo plenamente. Ou melhor, não falaste, nem disseste. Mas sobretudo porque, e é o único aspecto que eu quero trazer à equação, pelo menos neste meu pequeno contributo, que é, curiosamente, os tais manifestos. É curioso. Pensa que é argumento. A quantidade de nomes que se assinam a esse tipo de documentos e qual a tendência política deles. Repara uma coisa, tu tens numa subscritor. E eu não mencionei nada. Não, mas é fácil. Quem quiser lá entender. Há uma. Não queria falar no comentário que o Ferro Rodrigues fez. Não é? No caso, Casa Pia. Se estava a borrifar para o segredo de justiça. Mas o termo não é borrifar. Começa por um C e acaba num R. Não interessa. Nós temos uma senhora que tem pelo nome de Guerra Vieira que andou a cobrar despesas de deslocação quando estava a viver em Lisboa e dava a habitação dela cá para cima, para o norte. Não é? Portanto, um bocadinho à imagem do Pedro Nuno Santos, não é? Que sacou 222 mil euros o ano passado aos contribuintes portugueses. Este tipo de comportamentos que configuram, em termos legais, algo que é punível, ou pelo menos uma conduta duvidosa, mas deveria ser punido, não é? Eles vêm e vêm com o manifesto. Faz-me lembrar, há uns anos atrás, um determinado partido político, agora não vou dizer qual é o nome, mas o seu líder era uma pessoa, era um ilustre pessoa da sociedade jurídica em Portugal. Ocupou um cargo muito importante e fundou um partido. E quando esse partido começou a ganhar muita força, porque essa pessoa realmente é um bocadinho como o atual presidente do Partido Chega, uma pessoa impetuosa, com capacidade, o poder político, naquela altura, reuniu à pressa na Assembleia da República e decretaram uma lei da rolha. Partido que não tem assento parlamentar, não tem cobertura dos mídias. Mataram o partido. Mataram o partido logo. Ok? Portanto, quando há alguma ameaça ao poder político, seja por manifesto, seja por decreto, seja de que forma for, eles arranjam maneira para se salvaguardarem. Isso não pode continuar a acontecer. Nós, cidadãos portugueses, e alguns estrangeiros que cá estejam e que tenham já poder para agir na esfera política e civil, temos que fazer alguma coisa para impedir que estes abutres da sociedade portuguesa façam o que tenham nada a fazer. E mais, e condeno o seu Presidente em tê-los recebido. Agora, a condenação será ainda maior se não nos receber nós. Muito bem. Percebes? Percebo. Mas a atenção não é mesmo isso. Eu queria só dizer, e acrescentar dizendo que a questão da judicialização da justiça é, efetivamente, um dos grandes problemas que enfrentamos hoje em dia. Quer se queira, quer não. Eu não vou estar aqui com mais longas, mas só digo isto. Aquela célebre máxima que Deus tenha a pessoa em questão, Jorge Coelho, parece que por sinal não o conheci pessoalmente, mas que hoje tem pessoas a dizer: quem se mete com o PS leva. Hoje em dia a máxima parece ser: quem se mete com os políticos leva. E é curioso
podem dizer o que entenderem, mas continua permanentemente a haver, ou melhor, normalmente há, para ser mais bem dito, 2 pesos e 2 medidas. E é curioso ver, em grande parte das questões que revelam polémica, quem é que, por exemplo, não se inibe, não evita que haja um levantamento de imunidade parlamentar. O Dr. Ventura, por exemplo, já o fez. Ainda hoje o fiz. Ainda Hoje não. Há um dia ou dois. Por causa daquela questão, Sim. daquele comentário. Sim, ele disse que ele pessoalmente ia lá. Exatamente. Ele só oferecia para ir. É curioso. E não só, atenção. Mas eu ia dizer o seguinte. Quando vocês estavam a falar sobre... Agora já não me recordo muito bem, mas era... A questão da judicialização, a questão dos 2 pesos e 2 medidas, será isso? Não. Não, e foste mais à frente um bocadinho. O levantamento da imunidade parlamentar. Exatamente. Muito bom. Eu, quando estava no Palácio da Justiça e quando estava a ser entrevistado e quando nós finalizamos, quer o Ferro Rodrigues no caso Casa Pia, onde ele disse que se estava a borrifar para o Senhor de Justiça, portanto isto demonstra muito bem, como tu disseste muito bem, que esse método que o PS leva. Quando falámos de outros ilustres que lá estavam, que têm o rabo mais que trilhado, eu disse, olha, eu no meu caso, se quiserem, eu deixo ficar o meu número de identificação fiscal, ou se no limite eu posso apresentar uma certidão de não dívida às finanças, uma certidão de não dívida à segurança social, o meu cadastro criminal, e já agora, para não ser, para ir mais longe, até posso entregar a minha carta de curso. Portanto, e fica já aqui tudo transparente, não há problema nenhum. Porque quem não tem telhados de vidro sou eu. Eu não tenho telhados de vidro. E por isso é que eu sou assim. Quando eu vejo que realmente estão a tentar maniatar, até podem dizer, o gajo não tem nada a fazer. Eu não tenho nada a fazer. Não é bem assim. Tenho muito que fazer. Acima de tudo, eu tenho que preservar aquilo que é meu. E eu, sendo cidadão português, considero que Portugal também é meu. E lá, elegido. Infelizmente estamos a deixar muito tempo nosso. Mas sim, mas será uma conversa futura, penso eu, sobre esses temas. Ok. Temos mais a abordar. Eu ia dar só esta pequena sugestão, se me permite. E foi precisamente quando eu de pausa, que é muito rápido, não há parte dele. Penso que o casal concordará, tu também concordarás. Em Alves já falamos sobre isso. Há 2 dias, salvo erro, no plenário, o Dr. Ventura com uma expressão, pronto, poderia ter sido dita de outra forma, tudo bem. Não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa, eu percebo. Mas ainda assim, nem de propósito, permitiu referir 2 coisas muito curiosas. Eu aqui manifesto a minha opinião muito pessoal. Primeira, aquela hipocrisia típica da esquerda, à pequena acendalha, curiosamente, Estás a ser simpático. Pronto, que curiosamente podia ter aproveitado, independentemente de se concordar ou não, com aquela fortíssima manifestação de crítica, para não ir mais longe. Aliás, propôs até, eles terem a equação, ir mais longe até. Lá está, judicializando, eventualmente, alguma penalização em seguida, quer fosse, quer não fosse possível, porque só dificilmente seria a questão daquela conversa em off no Presidente da República, não deixa de ser curioso que não houve referência a isso no dia da crítica. Portanto, o primeiro aspecto é esse, a tal hipocrisia que, por exemplo, um casal disse que estou a ser simpático. Eu prefiro ser, diria, só. Agora, a outra coisa muito curiosa, que diferença, não sei se notaram, na atitude da segunda figura da nação. O Dr. José Pedro Miguel Branquelos ficou bastante preso. Muito sem ser tendencioso, acima de E sabes o que é mais engraçado? E eu permito também isto, que eu pude falar pouco, mas isto eu me faço questão de dizer e deixo aqui em registro público. É muito curioso, porque paulatinamente vai caindo a máscara, mas já de forma, vamos chamar, despoderada. Aliás, eu penso que ao final do dia, quando algumas destas pessoas que eu vou agora referenciar, de forma superficial, mas saberão quem são, de alguns partidos da esquerda, da esquerda, se virem a seguir, um pouco depois, a dizer as coisas que disseram, e o espanto, a cara de espanto, depois de ouvir a posição, e muito bem, do Dr. José Pedro Gabriel, eu acho que há
uma falta de noção do que é realmente uma democracia participativa, mas, sobretudo, uma democracia com representação parlamentar isenta. E termino esta minha pequena intervenção dizendo o seguinte, que a doutora Guia Branco criou jurisprudência. Aqui a doutrina não pode divergir para os democratas. Sejam de esquerda, de direita, do centro, da frente ou de trás. Mas, acima de tudo, ele é o Presidente da Assembleia da República, portanto não pode ter nenhum tipo de tendência de estar ali para gerir apenas e só os trabalhos. Obviamente nós fomos habituados nos últimos anos a ter um Presidente que era demasiado tendencioso, com um vínculo muito grande relativamente àquilo que era a ideologia e ao espectro político dele. Era o líder da bancada parlamentar do governo da maioria. Pronto. Não é dessa forma que eu gostaria de dizer, mas sim, e não pode fazer. Portanto, se alguém que é eleito e que foi caricato, que nós tivemos na última legislatura, por exemplo, o Chega não conseguiu eleger um vice-presidente para a Assembleia da República, portanto, que era tudo para o contrário. Portanto, neste momento já o temos e teve em atuação parlamentar ontem, e bem, porque a terceira força política tem direito a essa representação. Estamos a falar, é um direito, não é uma obrigatoriedade, mas é um direito que está regimentado. Não? Portanto, agora é. Mas está estipulado, é o regulamento, deixa-me só dizer. Está regimentado. Mas está. Está regimentado. É no costume, pronto, é do lado. Exatamente. Portanto, é a forma de o fazer, e penso que as pessoas que hoje consigam estar um pouco mais atentas ao funcionamento da Assembleia da República vão notar uma diferença de alguém que lá está, neste caso, o Guia Branco, a conduzir os trabalhos de uma forma bastante isenta, obviamente. Poderá não ser 100% isento, mas até o momento também não ouvir a ser tendencioso, mas de uma forma isenta em que conduz os trabalhos e que permite, efetivamente, seja qualquer espectro político que esteja presente na Assembleia da República, intervir e ter o seu direito à palavra. Isto é que é a verdadeira democracia. Agora, não é ter alguém, tendencialmente, da esquerda a controlar os trabalhos, é que a esquerda poderia dizer tudo, não havia problema nenhum. Alguém da direita a falar, já não poderia. E a não ter, acima de tudo, uma... Eu não posso chamar isto de racismo porque não é. Mas vocês me arranjarem um adjetivo diferente, eu até ficava grato. Porque Augusto Santos Silva, quer Augusto Santos Silva, quer todos os partidos da Assembleia da República, sempre diferenciaram o Chega. Certo? Fosse no momento da votação de propostas, fosse no momento de intervenção do Chega. No momento de intervenção do Chega, Augusto Santos Silva fez do pior que se pode fazer, sendo ele a segunda maior figura do Estado português. Mas permite-me só acrescentar. Sim, mas deixa-me só acrescentar. Sem dúvida, superou. Deixa-me acrescentar. E ainda por cima com uma intenção muito subliminar, ou nem tanto subliminar, explícita, mas adiante. Não, o explícito é que ele assumiu publicamente e por diversas vezes que lutaria sempre, nomeadamente, contra o Partido Chega. Ele e o Presidente da República. Enquanto Presidente da Assembleia da República não poderia fazer. Portanto, e Marcelo, claro, são estas sentenças que são ditas pelas pessoas que são figuras do Estado que é preciso combater. Foi a sentença do Marcelo relativamente à questão das compensações às nossas escolas. Portanto, quem representa Portugal está a representar Portugal como um todo e não uma ideia só dele. Portanto, naquele momento ele deixa de ter uma função enquanto Augusto Santos Silva, enquanto Marcelo Rebelo de Sousa, e passa a ter uma função enquanto Presidente da Assembleia da República ou como Presidente da República de Portugal. Não perde o direito à opinião, mas tem que ganhar isenção. Certo, mas quando estamos a falar em público, em que ele está com a pele assumida de Presidente da República de Portugal, não pode ter opinião própria, tem que ter opinião daquilo que é o melhor para o país. E para isso é que ele foi eleito. Ele poder pode, deixa-me só dizer assim, na melhor ótica pessoal, e tu sabes bem, eu percebo o que queres dizer. Certo. Ele poder pode. Claro que pode, tanto pode que o fez. É que saber comunicá-la ou, eventualmente, institucionalizar-se. Ou seja, ter a noção do lugar que ele ocupa. Está a representar algo mais do que ele próprio. Naturalmente. O doutor, e desculpa por favor interromper, mas eu queria dizer, o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem todo o direito de pensar o que entender, na minha Sem opinião. dúvida. Tem todo o Como direito. qualquer outro, não. O pensamento é silencioso. Perfeitamente. Mas até ele pode, eventualmente, manifestar. Pá, mas há termos. Há termos. E desculpem só voltar um bocadinho. E desculpa, por isso é que eu te interrompi ali a seguir.
é que o mais inacreditável, e volto ao início desta questão, e eu não queria mesmo interromper, eu espero que te recordes o que estavas a dizer, porque, mas eu queria mesmo terminar e aproveitar esta deixa, que é, não deixa de ser absolutamente inacreditável que, por exemplo, o Dr. Augusto Santos Silva, que eu lá disse há um bocadinho, mandou de cor, e a correção dizer que ele não era líder da bancada parlamentar do PS, não? Mas parecia. E nunca deixou, em diversas circunstâncias, de o ser. E sobretudo se manifestar. E com uma veemência, às vezes, clarista. até diria que uma ironia um pouco elegante. Outras vezes, uma espécie, vamos chamar até-se dizer, um ar professoral de quem está a educar massas. Sabemos muito bem qual era o objetivo. E aqui acho que é inequívoco, eu que sou tão cuidadoso do que digo e tento ser de forma genuína, vou-vos dizer, era fácil de perceber. Um lançamento para uma candidatura presidencial, correu muito mal, nem eleito foi. Adiante, importa como e porquê. Agora, no que diz respeito à administração pública, neste caso em privado, mas sem cuidado absolutamente nenhum, veio cá para fora, do professor Marcelo Rebelo de Sousa, ele diz coisas surreais, mesmo sobre o próprio Primeiro-Ministro. Essas sim, eu acho de cariz extremamente, vamos chamar, preconceituoso. Eu acho que há orientais que correm muito bem. São rápidos. Eles não são lentos, os orientais. O que é um oriental? O que é? É um japonês? Depende da definição. É um indivíduo da Tailândia? E onde nós temos a falar em termos geográficos. E o Médio Oriente também conta. É médio, mas está no Oriente. Quer dizer, eu estou a brincar. Mas... E o Dr. Montenegro, o atual Primeiro-Ministro, é rural, é campânio. Acho que é rural, perdão. Mas na verdade dizer rural. Nenhuma referência. Isto é normal. E desculpa, eu interrompi precisamente quando estavas a falar, porque o casal deu um modo acerca da questão da perseguição. Vamos chamar, parece mesmo perseguição ao Chega. É esse que eu quero dizer. O politicamente correto manda que assim seja. Terminarei dizendo-vos isto, e desafio todas as pessoas que nos estão a ouvir, é que, por exemplo, consultem o que está perfeitamente disponível no YouTube e que vejam, através do próprio canal Chega, que vejam como é que, a forma como confrontaram inclusive o próprio doutor José Pedro de Branco. E ninguém se lembrou. Acho inacreditável. Desculpa, Sandra, perdão, queria só fazer este reparo. Como mataste aquilo que estávamos aqui a falar. Completar o que estava a dizer há pouco. Você ias completar alguma coisa que eu ia dizer? Não. Não, pronto. E então, essa perseguição ao Chega, nada. Essa perseguição ao Chega fez-se notar não só ao nível das propostas, sim, ao nível das propostas, porque embora a opinião, os mídias e todos os outros partidos dizem que o Chega não apresentou propostas, não só apresentou, como apresentou muitas. Deixa-me fazer-te um reparo. Neste momento, e não te esqueças, mas este ser secretário, aquilo que é curioso é que o Chega, na anterior legislatura, apresentou uma proposta para gradualmente se retirarem as portagens, nomeadamente das ex-juízes. Já lá vamos. Okay? E foi reprovado e chumbado por todos os partidos de todos os estados, como todas as propostas apresentadas pelo Partido Chega na anterior legislatura. E na atual, portanto estamos a falar no mês de atividade, o anterior governo, com maioria, que chumbou essa mesma proposta, que teve 8 anos e que não fez, não é? Portanto, e que implementou, nomeadamente, ou melhor, já teria tido mais do que tempo para abolir as escutas, sabemos todas como é que elas foram feitas, apresentou como oral da moralidade que seria, nesta altura, o ideal abolimos as ex-escutas por causa das questões dos interiores. Obviamente o Chega votou favoravelmente, então se era uma proposta que tinham na anterior legislatura, não seria, ao contrário do que os outros não o fazem, portanto o Chega fez-lo, na minha ótica, muito bem. Como continua, e isto eu desafio qualquer um a verem o mapa de votações deste último mês, portanto destas últimas sessões plenárias, sempre que as propostas viessem de qualquer espécie, estamos a falar, votou favoravelmente propostas, nomeadamente do LIVRE, do PCP, do Bloco de Esquerda, do PS, da Iniciativa Liberal e do PSD. Sendo que a Iniciativa Liberal e do PSD, ou da AD, portanto, poderiam ser os mais próximos, mas estamos a falar do outro espectro, completamente mais extremado,
E se as propostas são válidas, fazem sentido para a nossa sociedade, para melhorar a vida dos portugueses, obviamente o Chega votou favoravelmente a essas propostas. Sendo que eu tenha tido conhecimento, não houve ainda nenhuma proposta apresentada pelo Chega que fizesse sentido e que fosse votada favoravelmente por todos os outros partidos. Portanto, continua a ser. Ainda ontem o Mas é importante. Ainda ontem o Filipe Melo fez uma proposta interessante. Eu até posso... Fazem várias e estão não, lá. mas ontem fez uma muito, muito interessante. E estamos a falar de propostas, muitas vezes elas são, como acontece numa sessão plenária, portanto, elas tentam agrupar um tema comum, portanto, nas diversas propostas dos diversos partidos que as apresentam. Portanto, estamos a falar de propostas muito similares às que foram aprovadas, portanto, também poderia fazer sentido, mas ao centro sanitário, ao Chega a dizer. Mas ontem o Filipe Melo fez uma proposta de fantástica, eu já vou dizer qual é que foi, mas para concluir, então, para tentar levar a ideia ao fim, a perseguição não foi só ao nível das propostas, porque era o que eu ia dizer, mas estou a portanto, disseste, portanto não vou repetir, mas também quanto à intervenção política em si, sempre que o Chega, primariamente, como um deputado, professor, doutor André Ventura, depois o professor doutor André Ventura e os restantes deputados, e agora 50 anos de democracia, 50 deputados do Chega. Sempre que vão intervir, quando o Presidente, portanto não faz 11, quando era 12, quando era o José Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República, não deixava que o Chega conseguisse trabalhar da mesma forma que os outros partidos. Parecia que estávamos a ver ali alguns momentos de Trotsky e parecia não, eu acho que era mesmo os fatos. E ontem, quando o José Aguiar Santos disse à senhora, penso que era do Bloco, ou era do Partido Socialista, agora não me recordo, quando ela fez aquela pergunta do Partido Socialista. Partido Socialista, quando ela faz a pergunta, Eu só quero aquela Isabel Moreira. Penso que sim. penso que sim, Muito bem. quando ela se dirige ao Presidente, e ela diz que ela faz mesmo referência a um ato de racismo, e ele diz sim, ele tem direito à liberdade de expressão. Pode dizer o que pensa. Pode dizer o que pensa. E ela remata a dizer que ela não concorda. Portanto, para ela, as pessoas não têm direito a dizer o que pensam. Só ela pode. Mostra. Particularmente, e desculpa pela internet, porque o Dr. José Pedro Aguiar mostrou que não era manifestamente. E não cometeu um delito de opinião. Não. Fez uma opinião. Eu vou dizer, ainda bem que ninguém se lembrou de contar uma andata sobre o Alentejano. Ou sobre Três Montanhas, que eu já ouvi no Alentejo. Mas aí, quando tu olhas para a cara dela e vê-la ela a ficar com aquela cara de ponto de interrogação gigantesco, por detrás desse ponto de interrogação gigantesco está efetivamente aquilo que é a democracia encapotada. És de esquerda, tiras, ou és um ativista, e normalmente os ativistas estão ali colocados, situados à esquerda, mandas uma botija de tinta verde para cima da cabeça do Montenegro e está tudo bem, podes. Se for alguém da direita a fazer alguma coisa, é de extrema direita. É um perigoso radical. É de extrema direita. Eu percebo. E já agora, aproveitando Mas os perigosos radicais existem em todo o lado. mas já agora aproveitando a questão da tinta, para explicar aos ativistas, e já sei que agora vamos lá aqui, só para explicar uma coisa, a tinta gasta água, produtos químicos, são nocivos. E já agora, vocês já pensaram em ir para a rua completamente nus, sem nada? Porque a roupa gasta água, gasta tinta, gasta produtos químicos. Já agora, os direitos humanos, vocês consideram quando vestem uma roupa... Não, mas estou a falar dos direitos humanos, porque, por exemplo, esta camisola para um ativista comprar, que até é barata, eu até uso roupa barata, é feita na China e se calhar muita desta roupa que é feita não respeitam os direitos humanos das pessoas e portanto vocês podiam começar por reivindicar, andarem sem telefone, andarem a pé para não utilizar o autocarro e por aí fora e por aí vai. Mas pronto, não é o suficiente. Está dado o recado. Desculpa. Para mim, o PSD não é um partido de direita. É um partido que se transformou, a matriz à esquerda,
nem é preciso agora recorrer a declarações recentes do manifesto da Fundação. Paulo Semão, que diz que é um partido de centro-esquerda e etc. Mas pronto, para mim é um partido de centro. Direita transformou-se. O Chega é um partido de direita democrática. O CDS, que é um partido que eu conheço, diria que razoavelmente bem, embora há muitos anos, é um partido assumidamente de direita. Havia a possibilidade de haver uma convergência efetiva, eficaz, absolutamente, parece-me a mim, positiva para o país, se tivesse havido a possibilidade de se fazer o tal acordo com a Chelsea. E estamos a falar, permite-me, acordo de convergência, não era um acordo de governação. Até poderia ser, bem ponderado. Mas houve uma altura que se falou inicialmente, mas após a ato eleitoral, e isto foi assumidíssimo em todas as entrevistas, aquilo que se pretenderia, portanto, por parte do Chega, era uma abertura para falarem, para discutir propostas que sejam válidas, que fossem convergentes nos dois programas políticos e que existisse um entendimento parlamentar. Perfeitamente, mas vê só, e abriu uma governação bem mais sólida. Mesmo em certas discussões do plenário, que eu já verifiquei, embora superficialmente vou vendo, que inclusive já houve troca de piropos, são sempre desagradáveis, mas com frases como o que vocês queriam era taxas, eram lugares governativos. Independentemente de ser assim ou não, para um leigo que está movido pela causa, mas que não está intrinsecamente dentro dela, há uma coisa que é... E termino dizendo isto, que era perfeitamente possível que houvesse um acordo de incidência parlamentar, quanto mais não fosse, de centro-direita, permitisse aquilo que mais assusta o centrão. E acho que o casal concordará, e tu, Samuel, também. Permite-me só fazer aqui um reparo àquilo que tu falaste. Reformas estruturais. Alterar o sistema. Posso? Por favor, com certeza. Esses piropos de dizer que queriam era taxo, certo? É curioso vindo da AD, em que todo o Ministério, todos os secretários de Estado são militantes do PSD e do CDS. Não existiu ninguém a vir da sociedade civil. E houve purga, inclusive em alguns organismos públicos e tudo mais. Sim, mas estamos a falar de quem compôs os ministérios. Normalmente conduz a novas vocações. É a alta roda. Eu percebo, sim. Partidária, neste caso do PSD, que ele tem mais ministros e mais secretários de Estado, portanto é que tinha os taxos todos prometidos e tiveram a ser distribuídos. Portanto, dizer desta forma, que o Chega poderia querer taxas, isto não é querer taxas, é querer fazer alguma coisa, porque os taxas eles já os distribuíram. Perfeitamente. Eles é que não largaram os taxos. No caso do procurador da Santa Casa da Misericórdia é um deles. E isso é um assunto para outro dia. Esse dá-nos para mangas para falar. Então eu terminaria dizendo isto e corroborando o que o casal disse e acrescentando que não só aconteceu o que disseste, ou seja, o interesse dos portugueses prevaleceu e o Chega tirou o partido da situação que eles criaram e vai criar cada vez mais, desde para benefício. Parece-me a mim, pelo que vejo, para benefícios específicos dos portugueses, como acima de tudo está a colocar-se numa posição que eu acho que é mais benéfica, porque a verdade é só uma. A reprodução do cenário que a AD imaginava, esta atual aliança democrática, que para mim não é uma aliança democrática, eu conhecia no processo, e aí era, independentemente do grupo parlamentar do CDS, ser pequeno, ter chegado a ser o táxi e tudo mais, mas hoje nós percebemos. Não há a mínima hipótese. Não haverá um governo de centro-direita sem o Chega. Termino dizendo-vos isto, que é muito curioso. Não vou fazer publicidade ao governo, mas vou acabar por fazer diretamente. A pessoa, tem os seus méritos, tem os seus defeitos, mas é curioso que o Dr. José Pacheco Pereira, por exemplo, no princípio de incerteza do passado ano, disse uma coisa muito curiosa. Estamos a falar daquele que é, digamos, vamos chamar o ideólogo social-democrata mais à esquerda dos esquerdistas dentro do Partido Popular Democrático, Partido Social Democrata, PPD-PSD. E disse uma coisa muito serena, 2 vezes atenta, numa discussão naquela conversa que mantém com Miguel Macedo, substituído do Dr. António Lobo Xavier e a Leitão, só há uma hipótese deste governo triunfar, fazer um acordo com o Chega. Disse 2 vezes pelo menos. O problema é que ele não vai conseguir fazer isso. Serenamente. Quando esta aula se existe vontade. do PSD dizer... Não, se existe vontade de que este governo se mantenha. Houve muito, desculpem então o pensamento, para terminar mesmo, houve muito aquele
Zum, aquele feeling que eles tiveram, que se repetiria a situação. Aquilo que eu vos posso... Não vai acontecer, e é bom que eles percebam. Aquilo que eu vos posso assegurar, pelo resultado que eu tenho através dos meus canais digitais, é que o Chega muito provavelmente vai aumentar bastante o número de deputados caso este governo caia. E quando eu digo muito, será eventualmente o suficiente para fazer um governo. Concordo. Portanto, eu teria aqui muito mais para falar. Sem precisar ser muleta de ninguém. Sim. Sim. Depende depois se tem a maioria ou não, mas Mas as boletas às vezes pode precisar é de uma muleta para Sim. complementar. Mas tenho a certeza que mesmo tendo numa próxima eleição uma maioria relativa, portanto não absoluta, daí a ficar a porta aberta para fazer uma negociação que fosse necessária para ter uma estabilidade governativa e para poder governar o país. Deixem-me só dizer isto e termino mesmo. Prometo. É inacreditável. Prometas que se for político não vais cumprir. Não foi bem dito. Eu não prometo, apenas vou afirmar. É a minha convicção. No espaço de menos de uma semana, eu vejo 2 ilustríssimos do PSD, por razões diversas. Um deles é muito mais consensual, outros é Pedro Branco, o próprio Pacheco Pereira dentro do partido. Mas este são pessoas bem conhecidas, com exposição pública, muito mais até do Pacheco Pereira, a dizerem, um de uma maneira, em 7 funções, perante quem quisesse ouvir ali, da Assembleia da República, e o outro de outra maneira, uns 4, 5 dias antes, 6 dias, aquilo que parece que a maior parte ainda não percebeu. Não percebo, pode ser tardia para eles. Concordo contigo. Eu não tenho estas sensações. E depois a questão não é só essa. Não é QI. Nem é o QI. Não é o QI porque. O problema é que o Chega já demonstrou o seguinte. O Chega já demonstrou o seguinte. É convicto. Convicto naquilo que diz e é convicto nas ações que toma para cumprir aquilo que disse. Perfeitamente. E está à vista. E eu vou dar, nós vamos ter que terminar, e eu vou dar só aqui eu vou tratar deste assunto. Nós temos 50 anos de democracia. A doença de Crohn ultrapassa largamente estes 50 anos de democracia, em termos de existência. Estes partidos todos que passaram pela Assembleia da República durante estes 50 anos, porque já lá passaram alguns que já cá não estão, nenhum fez uma proposta para os doentes da doença de Crohn. O único que apresentou essa proposta e foi aprovada foi o Chega. Não, curiosamente, depois apresentaram a proposta depois de ter sido peticionada. Portanto, houve uma petição também da sociedade civil nesse aspecto. No início da legislatura foi apresentada e a partir daí todos os outros partidos também fizeram a sua proposta. E é o único motivo pelo qual a única proposta aceita o Chega é essa. Mas depois já não podiam dizer que não iam votar a proposta do Chega. Mas é um facto, foi a primeira proposta que o Chega se submeteu a esta legislatura, foi a proposta para ser comparticipada a medicação para os doentes crónicos de Crohn, e depois o resto veio por arrasto porque foi peticionado. Portanto, daí a importância também das petições da sociedade civil, que conseguem ser auscultadas. E voltem a minha petição. Não, isso é a assinatura, mas se me permite agora só para terminar, e estamos mesmo no prazo limite, e agradecer mais uma vez aqui ao nosso anfitrião a disponibilidade. Há outra petição que eu gostava de falar. Disponível para mais. Há outra petição que eu gostava também aqui de abordar, porque foi ontem veiculada a notícia de que a prestação social de inclusão, portanto que é uma majoração do abono familiar para crianças celíacas, para os que têm intolerância ao glúten, foi algo que foi implementado em 2019 e ontem foi veiculada a notícia de que a partir dos 10 anos essas crianças deixam de ter essa majoração no abono familiar. Estamos a falar, eles têm que ter uma alimentação muito própria, portanto, inclusive os utensílios em que se preparam as refeições não podem ser os mesmos em que se preparam com glúten. A partir dos 10 anos as crianças deixam de ser... Estamos a falar de algo que é crónico, portanto é para o resto da vida, não há nenhum tipo de cura ou solução. As crianças vão ter que se habituar a viver dessa forma e vão ter que crescer e viver em fase adulta. Okay? Em fase adulta é uma coisa, agora enquanto são crianças, enquanto estão ao cargo dos pais,
é normal que os pais devam ter esta ajuda. Estamos a falar, e vou voltar a repetir o nome daquilo que é cortado aos 10 anos. Prestação social de inclusão. E estamos a falar de inclusão. Portanto, acho que nos últimos anos nós falamos de inclusão para tudo e mais alguma coisa, muitas vezes aquilo que não interessa. E foi, depois desta notícia, eu reparei que existe uma petição também que está em vigor, também iremos colocar o link, que acho que faz sentido também que seja, porque acho que faz todo o sentido. Isto sim é incluir quem tem um problema que não partiu dele, que não é uma questão de moda, como nós temos neste momento grandes questões de inclusão que vêm com uma moda e com uma agenda woke. Não é o caso, portanto, são problemas que, efetivamente, e temos grande parte, ou uma porcentagem da nossa população que é afetada por essa questão, portanto, e que faz todo o sentido que nós possamos ajudá-los e contribuir também para o bem-estar e para uma vida mais facilitada, tanto aos pais como às crianças que têm esse problema. Pronto. Portanto, peço também que... E se, aproveitando para fechar aqui o programa de hoje, tu que nos estás a escutar, se houver alguma situação parecida com esta, que o Samuel acabou de falar, ou não parecida, mas que seja um problema permanente, e o queiras trazer, deixa nos comentários, nós vamos analisar e vamos, de certa forma, potencializar soluções para resolver esse problema. Portanto, utilizem os comentários para o que vocês quiserem, menos para nos virem falar de políticas de esquerda ou coisas assim. Mas também pode. Também pode. Sim, pode. Estaremos Nós abertos. não vamos prestar muita atenção porque já estamos familiarizados com essas questões, já são 50 anos e, portanto, já chega. Passando a publicidade. Portanto, eu acho que podemos dar por terminado o programa. Não se esqueçam, o programa é à direita. À direita. Não, o canal é o à direita. Esta rubrica em concreto é à conversa. Portanto, e faremos mais episódios à frente com novos convidados. Portanto, já estamos aqui. Se pretenderem também ser convidados, têm os nossos contactos, também poderão contactar-nos. O nosso canal é um canal open source, isso quer dizer que é aberto a qualquer pessoa que queira contribuir, que nos queira efetivamente também ajudar. Contribuir não é financeiramente, é contribuir com conteúdo. Exatamente. Portanto, e teremos canais próprios também para conseguir promover qualquer conteúdo que queiram dessa forma também difundir. Portanto, terminamos aqui. Só dizer algo. Claro. Muito obrigado ao anfitrião, António mas Cristal, ao é Samuel que- Monteiro. E nós também agradecemos. Bem-ajam, sempre que quiserem. Estaremos Foi um aqui prazer. numa próxima. Foi Portanto, mesmo um prazer, muito obrigado. foi um prazer Uma para, parte muito para os três. Espero que tenha sido também para quem nos visualizou durante estes Estiveram em minha minutos. casa, mas é a casa de todos. E já agora que digam coisa. Digam. Falem Olhem, connosco. esses escrevistas, venham daí que eu gosto de dizer. Eu gosto da dialética. Eu gosto de tentar provar que tenho razão. Até porque, se perceber que não tenho, é pá, digo, do meu ponto de vista. Curiosamente, é cada vez mais difícil eu perceber que posso não ter razão perante tanta coisa surreal. Por isso, bem-aja. E façam uma coisa: amor e paz, o resto do universo traz, não é? Como diz o outro na televisão. Portanto, amigos, estejam à vontade. Obrigado. Um abraço a todos. Catchphrase para o final. Fiquem bem.